Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, seja bem-vindo. Meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. No Evangelho de hoje nós observamos toda a grandeza da divindade de Cristo em face da covardia e impotência do demônio diante dessa grandeza. Nós também observamos a relação que o homem tem com ambas realidades. Bom, no início desse Evangelho, a misericórdia de Cristo nos é apresentada em toda a sua luminosidade. Ele, que é o Senhor do Universo, voltou toda a sua atenção para um único homem que sofria. Do mesmo modo que Ele faz com todos nós. Basta que nós coloquemos a atenção nas mãos dele estendidas a nós. Esse homem vivia despido e jogado aos túmulos, como descreve o Evangelho, e estava sob forte influência demoníaca. E vejam, é interessante porque os demônios que parasitavam aquele homem, ao verem Jesus, imediatamente o reconhecem. E ali inicia-se um diálogo importante, interessante, que nos diz muito sobre a natureza do demônio e o seu status atual pós-encarnação de Cristo. Vejam, as primeiras palavras do demônio ao reconhecer Cristo foi afirmar que Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. O demônio confessa a Cristo, ele reconhece a sua divindade. Muitos à sua volta tinham dificuldades em reconhecer isso, o seu próprio povo o crucificou, mas o demônio, este o reconhecia. Então, vejam como é um crime um crime para a nossa vida espiritual mesmo, quando nós não reconhecemos a grandeza e a divindade de Cristo, pois essa mesma foi reconhecida e confessada pelo demônio. Reconhecendo a Cristo como Filho de Deus, o demônio naquele instante sabia que a sua atividade junto àquele homem acabaria ali, naquele instante. Então, em um movimento que mistura arrogância, medo e covardia, ele pede para que Cristo não o atormente. O demônio pede para que Cristo saia da sua presença, que não o atormente. Ele assim demonstra toda a sua impotência diante do Deus encarnado. Como resposta a esse movimento de arrogância e covardia, Cristo pergunta qual o nome desse demônio. E ele responde que o nome dele é Legião, pois naqueles homens haviam muitos demônios. Naquele homem havia muitos demônios. Bom, como isso acontece? São Teófano, o recluso, nos diz sobre isso que os demônios não estão submetidos às mesmas condições de tempo e espaço que nós. Eles são seres espirituais. Logo, eles podem ocupar um mesmo espaço, em um mesmo lugar. E da parte do homem, como pode num homem existir tamanha quantidade de demônios, São Teófano diz que o homem pode atrair legiões de demônios através da condição de seu espírito. Então, as paixões de um homem que vive em um estado de pecado, essas paixões se conectam, cada uma delas podem se conectar, cada uma delas com um ou mais demônios diferentes. Então é essa a explicação que São Teófano Recluso, um santo russo muito importante, nos dá sobre essa afirmação do demônio de dizer que o nome dele era Legião e habitava naquele homem tantos demônios. Após revelar a sua identidade, a arrogância e a covardia do demônio, elas dão lugar a um completo desespero. Vejam que
aqueles demônios imploram para que Jesus não os mande de volta para o abismo e, completamente desesperados, eles suplicam que Jesus lhes permita entrar nos porcos. Bem, por que porcos? Bom, os porcos eram um animal considerado imundo para os povos semitas. Imundo em um sentido ritual, verdadeiramente. Deste modo, o porco ele representava simbolicamente o que era o mais baixo da criação, sendo em contraste a coroa da criação, o mais alto da criação, o homem. Então esses demônios sairiam do mais alto da criação, que era o homem, para o mais baixo da criação, que eram os porcos. E como São Cirilo de Alexandria afirma, sem poder algum sobre ambos. Porque vejam, na presença de Cristo, São Cirilo afirma, os demônios sequer tinham poder de continuar naquele homem, como eles sequer tinham poder de adentrar naqueles porcos por vontade própria. Eles tiveram que suplicar para Cristo. Aqui, a divindade de Cristo e o seu poder, toda a sua luminosidade desse que é o Deus encarnado, ficam evidentes para nós. Vejam, Cristo reina sobre tudo. O demônio não tem poder sobre mais nada. Diante de Cristo, o demônio é completamente inoperante e impotente. E ele demonstra isso aqui no Evangelho, diante de Cristo. Mas vejam, isso não significa que os demônios não possam nos causar mal. Essa impotência do demônio diante de Cristo não significa que eles não possam nos escravizar. Pelo contrário, eles verdadeiramente podem nos levar à completa perdição. Mas isso pressupõe um certo diálogo. Vejam, o homem, através das suas paixões, ações, ou mesmo no desleixo na vida espiritual, acaba cedendo espaço para esses demônios. Ele convida esses demônios, ele acaba prestando culto a esses demônios em seu coração. Então vejam que existe uma sintonia, um acordo, e não uma ação de posse unilateral. E essa questão, ela nos é apresentada na própria linguagem dos evangelhos. Porque vejam, os evangelhos foram escritos em grego. E não existe uma palavra grega neste contexto para possuído. Não existe. O que tem seria algo como demonizado, ou aquele que está sob influência de demônios, forte influência de demônios. Possuir pressupõe um poder e autoridade completas. Seria de certo modo como se Cristo nunca tivesse encarnado e a autoridade do demônio ainda prevalecesse na terra. Mas não é assim, de modo algum. Ainda que o demônio possa nos escravizar, ele não tem esse poder de posse por completo de nós. Quando falamos em possessão, ainda mais quando nós estamos, a nossa cabeça está permeada de toda a cultura popular, né? Dos filmes norte-americanos de possessão, dos livros, etc., nós acabamos imaginando uma coisa que é um pouco diferente da linguagem evangélica, ainda mais quando se trata de batizados, de pessoas que receberam a vida nova e estão preenchidos do Espírito Santo, ainda que eles possam nos fazer muito mal. Voltando para os porcos, nós podemos ter uma visão mais profunda sobre eles. Um grande pai espiritual de nossa igreja, ancião José de Vatopede, que foi um contemporâneo nosso, adormeceu há não
muito tempo, nos diz que os porcos também simbolizavam o mais profundo em que um homem escravizado pelas paixões pode chegar. E nós aprendemos isso, diz o ancião José, observando a anatomia e a ação dos porcos. O ancião José diz que os porcos, eles são animais que eles não olham para cima nunca, eles nunca olham para o céu. Pela anatomia, os porcos estão sempre olhando para baixo, enterrados em si mesmo. Não importa quanto você limpe um porco, poucos minutos depois ele voltará à sujeira e estará completamente sujo novamente. Terceiro, os porcos também, se deixados soltos, eles se alimentam dos próprios excrementos. O ancião descreve que nas regiões rurais do Chipre, ele era cipriota, quando as pessoas viam um porco se alimentando dos excrementos, elas jogavam pedras nesses porcos para que eles parassem, de fazer aquele ato vergonhoso. Mas os porcos se desviavam das pedras para continuar se alimentando daquilo. Então, o ancião completa que esse é o homem escravizado pelas paixões. Ele não direciona o seu olhar para Deus, nunca. Ele sempre procura a sujeira, e encontrando a sujeira, ele se alimenta dela. E ali, ele acaba influenciado e dominado pelos demônios. Vejam, aquele homem, ele não nasceu daquela maneira. Aquele homem demonizado do Evangelho. Tem um caminho até chegar naquele ponto. E aí o caminho pressupõe esse diálogo que eu conversei com vocês antes. Então, quando o ancião faz essa análise dos porcos, ela é totalmente conectada com o sentido dos porcos naquele contexto. Voltando à narrativa, Cristo dá autorização e os demônios entram naqueles porcos e eles fazem a única coisa que eles sabem fazer: lançar-se no abismo. O abismo que é o lugar e o curso natural de todos aqueles que estão sob influência dos demônios. São João Crisóstomo vai nos dizer sobre essa passagem que se os demônios fizeram isso com os porcos, que eram animais irracionais, quanto mais fariam conosco, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais crueldade eles teriam conosco. Mas o mais trágico disso tudo é o final dessa história. Porque os habitantes daquela cidade, ao encontrarem aquele homem curado, pediram para que Cristo se retirasse dali. Vejam, talvez por medo de que acontecesse com os seus porcos, eram criadores de porcos, o mesmo que aconteceu com aquela vara que se precipitou no abismo. Então eles provavelmente tiveram medo de perder o seu sustento com a presença de Cristo ali. Então, desse modo, entre Cristo e os porcos, eles escolheram os porcos. Eles escolheram um mundo em vez da salvação. Então vejam o estado em que se encontrava aquele povo. Eles estavam tão demonizados quanto aquele homem, ainda que estivessem em seu pleno juízo. Isso, meus caros, nos serve de alerta. Vejam, negar a Cristo e atrair legiões é mais simples do que parece. Por isso é importante que vigiemos, sempre vigiemos. Muitas vezes o modo como nós levamos nossa vida, os pensamentos que nós escolhemos cultivar, as nossas reações diante dos acontecimentos funcionam como um convite a estas legiões. Nosso dia a dia acaba se tornando um verdadeiro culto a esses demônios. Portanto, entre os porcos e Cristo, nós devemos escolher sempre a Cristo. E o único modo que nós temos para termos discernimento
nessa escolha, nos colocando longe do raio de influência desses espíritos malignos, segundo São Teófano Recluso, novamente, é nos tornarmos plenamente ortodoxos. Vejam, por isso digo para vocês novamente, conheçam vossa fé e, sobretudo, a pratiquem. Os sacramentos, os jejuns, as orações, tudo que a Igreja prescreve e nos santifica. É a prática dessa fé que vai evitar que nós nos comportemos como aqueles habitantes daquela cidade, escolhendo o mundo em vez de Cristo. E é experimentando Cristo através da ortodoxia que nós vamos afastar toda e qualquer influência demoníaca e todo e qualquer risco de negar a Cristo. Essa é a palavra dos Santos Padres. Então, aproveitemos esse escudo que nos é concedido. Aproveitemos verdadeiramente, é uma oportunidade única estarmos em uma igreja ortodoxa, em uma divina liturgia. É uma oportunidade única, porque viver essa vida mística dentro da igreja, vivendo essa vida mística, nós vivemos em Cristo e em sua presença. E onde Cristo está, meus caros, como apresentado pelo Evangelho, os demônios não habitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.